O amor é a única força capaz de nos curar. O amor é a força capaz de curar as feridas do mundo distante de Deus, do mundo que nem sempre correspondeu à vontade do Senhor. A partir desta palavra, eu me dirijo a cada um de vocês, irmãos e irmãs, e lhes digo que nos alegra o coração saber que, apesar de todas as opções que nós possamos ter feito em nossa vida, apesar até mesmo das escolhas erradas, o Senhor jamais desistiu de nos amar. E assim também nós não podemos desistir jamais, não podemos desistir de amar a nós mesmos, um amor que não é egoísmo, mas é um amor que é reconhecimento do valor que nos foi dado pelo próprio Deus, o nosso Criador, um valor que nos leva a recordar o significado da nossa própria existência. Não estamos aqui neste mundo por acaso, mas cada um de nós tem uma missão e precisamos viver bem esta missão a cada instante da nossa vida. Um amor que nos faz amar, que nos faz olhar para o próximo e querer vê-lo feliz, que nos faz olhar para o outro e, quem sabe, a partir de pequenos gestos, coisas simples, porque o amor, ele se manifesta nas coisas mais simples da vida. O amor, ele se manifesta nos pequenos sims de cada momento, numa presença na vida do irmão. Quem sabe, através dessas atitudes, curar, libertar, transformar a vida de tantas pessoas. Hoje a liturgia nos apresenta dois grandes modelos, Paulo e Pedro. Paulo, por tantas vezes, perseguiu os cristãos. Perseguiu porque ele era um homem ruim? Pelo contrário, Paulo sempre foi um homem muito bom, um homem muito zeloso. Ele era um fariseu zeloso e o seu zelo lhe consumia de tal modo que ele perseguia os cristãos. Ele ainda não havia feito a experiência de um encontro profundo, verdadeiro e transformador com aquele que é o amor e ao mesmo tempo é o amado, o Senhor Jesus Cristo. Mas a partir do momento em que ele se encontra com Jesus a caminho de Damasco, a vida de Paulo se transforma, e aquele que antes foi perseguidor, hoje nós o vemos nessa passagem de Atos dos Apóstolos como sendo aquele que é perseguido, aquele que sofre, mas sofre porque descobriu o verdadeiro amor, sofre porque entendeu o sentido da sua vida, entendeu o que significa oferecer-se pelo outro, entendeu o que significa a vida do próprio Cristo. E hoje, então, em Atos dos Apóstolos, nós vemos Festo relatando ao rei Agripa e Berenice quem é, afinal de contas, Paulo e o motivo dele estar preso. Paulo está preso fisicamente, mas o seu coração nunca esteve mais livre do que este momento, porque o seu coração está todo ele cheio do amor de Deus, e ninguém é capaz de aprisionar um coração que está cheio de Deus. Por mais que venha perseguição, por mais que venham as tribulações, por mais que os momentos sejam difíceis. Inclusive há uma canção bastante antiga que diz assim: não pode ser triste um coração que ama a Cristo, não pode ser triste um coração que ama a Deus. Ninguém aprisiona um coração que está cheio de Deus. Guarde esta palavra primeiramente no teu coração. Se o teu coração está cheio do amor de Deus, ninguém pode aprisioná-lo. Se o teu coração está repleto deste amor, por mais que você tenha vivido momentos difíceis, por mais que você tenha vivido a experiência dolorosa do pecado, ninguém te aprisiona, nem mesmo o pecado, porque o amor é capaz sempre de nos libertar. O amor sempre nos dá uma nova chance. Paulo, de perseguidor, torna-se testemunha deste amor que ele encontrou unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Paulo falhou em muitos momentos. Em certas ocasiões, pôde até sentir um sentimento bastante doloroso e muito presente na nossa vida, um sentimento de culpa por aquilo que ele fez, sim, mas quando ele se encontra com o amor de Deus, nenhum sentimento lhe é maior do que a certeza de que Deus
transformou e transformará ainda mais a sua vida. Além de Paulo, a palavra hoje nos dá o testemunho de Pedro. Estamos no finalzinho do Evangelho de São João, capítulo 21, lá nos versículos 15 a 19. Recordemos, Pedro é aquele que diante do medo da cruz negou 3 vezes Jesus. Mas antes de ter negado, foi ele mesmo que disse assim: Senhor, eu sou capaz de dar a própria vida por ti. E não conseguiu, ele negou, ele foi medroso, foi covarde, ele falhou. E durante o tempo em que o ressuscitado estava aparecendo aos seus, a tantos dos seus discípulos, Pedro fugia. Pedro fugia por vergonha, Pedro fugia pelo sentimento de culpa. Ele pensava: o Senhor me confiou a sua igreja, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu instituirei a minha igreja, eu firmarei a minha igreja. E olha o que eu fiz, eu neguei. O Senhor vai me rejeitar, o Senhor vai me abandonar. E hoje, quando então, depois daquele momento da praia, o Senhor se encontra com Pedro e os outros que estavam querendo voltar para a vida de antes, voltar para a pesca, agora uma pesca que sem Jesus não tem sucesso, somente Jesus é que faz com que eles consigam redescobrir o sentido da própria missão e profissão e assim por diante. Pedro se depara com o amor presente no coração de Jesus. Depois de comer, quando Jesus aproxima-se de Pedro, ele não diz assim: olha o que você fez, Pedro, você me rejeitou, você não foi fiel. Jesus não acusou. Abre parênteses, quando nós damos de dedo no outro e dizemos: olha o que você fez para mim, nós não estamos agindo como Jesus agiu. Jesus, ele não deu de dedo em Pedro falando: olha o que você fez de errado. Jesus não provocou o sentimento de culpa no coração de Pedro. Pelo contrário, Jesus fez com que Pedro redescobrisse o amor que o escolheu. E aqui nós vemos estas 3 perguntas. Pedro, filho de João, tu me amas mais do que estes? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, apacenta os meus cordeiros. Os cordeirinhos representam aqui no Evangelho de São João aqueles que são os mais desamparados, os mais abandonados, os sofredores, os mais pequeninos. Pedro, você me ama então? Lembra da missão que eu te dei? Cuida dos pequeninos. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta aqueles que já cresceram um pouquinho mais, aqueles que já podem caminhar pelas suas próprias pernas, mas que precisam de um pastor, que precisam de um amparo. Pedro, tu me amas? Pela 3ª vez Jesus pergunta, e isso entristece o coração de Pedro. Por outro lado, logo depois desta tristeza, vem a alegria, vem a certeza: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. É como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, tu sabes que eu fui covarde, tu sabes que eu não fui fiel, que eu sou culpado por estar sentindo tudo isso que sinto agora. Mas não adianta, Jesus, eu posso tentar me esconder, eu não consigo, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que mesmo diante do medo e da covardia, o Senhor sabe que mesmo diante das falhas, o meu coração jamais deixou de te amar. Apacenta as minhas ovelhas. E aqui no finalzinho do Evangelho, nós vemos aquilo que depois seria a grande entrega de amor de Pedro. Quando fores velho, irás para onde não queres. Enfim, aqui retrata-se a morte com que Pedro glorificaria o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida doada. Meus irmãos e irmãs, não tenhamos medo, mesmo que tenhamos falhado. Sabe aquele pecado feio que você fez? Sabe aquele momento difícil que você viveu na tua vida? Ficou para trás. O Senhor não te acusa de nada. O Senhor deseja sim que você reafirme o teu amor. O Senhor pergunta para você hoje: tu me amas? Ele sabe, Ele conhece o teu coração, e que nós possamos hoje professar: Senhor, tu sabes tudo, sabe que nós te amamos, tu sabes que nós, apesar de sermos fracos, covardes, de falharmos, de pecarmos, de machucarmos a vida das pessoas,
de não sermos capazes de redescobrir ou de se encontrar novamente com o nosso valor. Apesar de tudo, Jesus, nós te amamos. Mesmo que murmuremos, mesmo que tantas vezes ofendamos a Deus e a todo mundo, nós te amamos. E então o Senhor diz a você, a cada um de nós: segue-me. E quem segue a Jesus Cristo, segue o caminho do amor, e quem trilha este caminho de amor, é uma pessoa curada, é uma pessoa transformada, e é uma pessoa que transforma a vida daqueles a quem encontra. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que esta força que nos move, o amor, cuja fonte é o próprio Deus, nos ajude para que nós tenhamos o coração cada vez mais semelhante ao coração de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E agora nós queremos fazer